Eu queria ler uns versículos da Bíblia com vocês, que está lá em Lucas, no capítulo 9. Não sei se vocês acharem no versículo 57 em diante, se tem no telão aí. Mas diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Seguir a Jesus. Sabe, quando eu era ainda adolescente, eu me converti, eu já falei várias vezes na igreja, eu me converti com 15 anos de idade. Meus pais eram católicos também, mas meus tios eram evangélicos, desde pequeno me levaram para a igreja. Mas quando eu cheguei naquela idade lá dos 13 anos, por aí, já não queria mais ir para a igreja. Enfim, meus pais não eram crentes e fui para o mundo. Mas quando eu me converti com 15 anos e meio, quase 16 anos, eu li um livro, um pequeno livreto que dizia assim: seguir a Jesus, o maior projeto de vida. E eu fiquei impressionado com aquilo lá, porque ele falava de uma maneira que não era apenas eu ir à igreja, como a Isa falou, né? Aliás, a Isa orou pouco sobre o casamento. Estou brincando, Chorão, você é lindo, Chorão. Não é? Como a Isa falou, um projeto de vida, né? Não é apenas ir a uma igreja, ou ir a um culto, ou ir à missa, ou ir a algum encontro como esse daqui. É um desafio para a nossa vida, que é seguir a Jesus. Ao mesmo tempo que é um compromisso sério, ele também é a maior aventura que alguém poderia querer ter. Eu li uma vez aqui alguma coisa, que eu tenho até aqui escrito numa folha, mas que falava de um alpinista, não é um alpinista, mas um pesquisador, um desbravador que, em 1914, colocou um anúncio num jornal em Londres, procurando pessoas para irem com ele até a Antártica. A Antártica é o continente mais frio do planeta Terra, onde já foi colocada, foi medida a temperatura mais baixa na Terra, de 86,9 graus centígrados negativos, né? Um lugar muito gelado. E que esse pesquisador estava convidando pessoas, através de um jornal, que quisessem ir com ele até a Antártica. E o anúncio era bem terrível, né? Era assim: olha, perigo de vida, você vai ter noites, dias escuros, muito frio, não tem garantia de volta, e uma série de coisas assim. E 5.000 pessoas se inscreveram para poder fazer essa aventura, e ele separou 56 pessoas na época. E eu fiquei pensando, realmente um desafio, as pessoas gostam de desafio. Mas seguir a Jesus é o maior desafio e a maior aventura que alguém possa ter na vida dele. Mas eu não estou dizendo apenas de ir à igreja, não estou dizendo apenas de aceitar a Cristo como Salvador, mas de seguir aquilo que Ele quer que a gente faça na nossa vida, de obedecê-lo, de ouvi-lo. Hoje, eu sigo a Jesus. Não, eu posso falar assim para você: eu estou seguindo a Jesus. Quando a gente fala isso daí, as pessoas pensam: você vai na igreja, né? Você é evangélico, você é crente. Não. Por exemplo, hoje um pastor me mandou umas 8 mensagens
no meu WhatsApp, apitou várias vezes seguidas, aí a mensagem dele era: pastor, eu queria que você viesse aqui pregar na nossa região, aqui na nossa cidade e tal. Os pastores das cidades vizinhas aqui, são umas 10, 12 cidades, nós vamos fazer uma reunião, eu queria que você viesse aqui. Naquele instante que eu estava ouvindo aquele áudio dele, os áudios dele me convidando, no mesmo instante eu já fiz uma oração. No mesmo instante, eu já perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né? No meu coração, enquanto estava ouvindo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí eu senti no meu coração que eu deveria ir lá. E falei para eles: quando que vocês querem que eu vá aí? E ele me falou: se você puder vir aqui em outubro ou novembro, ou se não, no começo do ano que vem. Aí eu olhei minha agenda, e isso no WhatsApp, né? Ele falando, gravando, eu olhei minha agenda e vi outubro e novembro, estou muito apertado, não consigo. Aí falei para eles: olha, eu posso ir em fevereiro ou março. Então ele falou: nós vamos fazer uma reunião sábado agora com os pastores aqui, vamos conversar, você vem em março. E eu tive paz no meu coração naquele instante. Então, puxa, em março eu vou estar aí com vocês. É umas 6 horas de São Paulo. Mas o que é isso daí? Isto é seguir a Jesus. Isto é seguir o que o Senhor quer que a gente faça na nossa vida. Então não é apenas falar: não, eu vou ser crente, eu vou para a igreja, eu vou agora mudar de religião. Não, seguir a Jesus é ouvi-lo diariamente em nossa vida, quando nós temos decisões a tomar. O que o Senhor quer que eu faça na minha vida? E desde que eu me converti com 15 anos e meio, quase 16 anos, eu tenho feito esta pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na minha vida? E eu tenho procurado seguir o que o Senhor tem para a minha vida desde aquela época. Desde aceitar o chamado para ser pastor, só que para seguir a Jesus você não precisa ser pastor, né? Desde aceitar o chamado de Jesus para ser pastor, desde eu vir com 17 anos para São Paulo, para estudar aqui, morar numa pensão e trabalhar o dia inteiro para ganhar o salário para pagar a escola bíblica e fazer a escola bíblica e sair para o ministério. Todas as coisas que acontecem na minha vida, eu sempre pergunto: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o caminho que eu devo tomar? Como eu devo seguir o Senhor nisso daí? Jesus, ele tinha curado muitas pessoas, tinha feito muitos milagres, ele tinha expulsado muitos demônios, pessoas caíam endemoniadas, gritando, e Jesus simplesmente com uma palavra falava para o demônio: saia desta pessoa. O demônio saía, e paralíticos andando, e coxos sendo curados, e cegos enxergando. E um homem que conhecia muito bem a lei, um homem que hoje seria um advogado, ele era um escriba naquela época era alguém que ensinava as leis para Israel. E um escriba chegou para Jesus, a Bíblia ali no primeiro versículo de 57, enquanto eles seguiam pelo caminho, a Bíblia diz no outro texto que uma multidão seguia Jesus. Um escriba disse para ele: Senhor, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for. Mas ele fala esta palavra aqui, baseado naquela emoção do momento. É a mesma coisa quando você está aqui, nós estamos cantando, nós estamos adorando a Deus, e você ouve um cântico lá que toca o teu coração. Acho que todos vocês já sentiram isso em algum momento, né? Você está na igreja, em uma reunião, aquele toca o teu coração e te emociona, e lá no teu coração você fala: Senhor, eu vou seguir ao Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá. É uma coisa de emoção, porque você viu algo, você viu pessoas sendo curadas, você viu gente sendo liberta de demônios. Eu vou seguir a Jesus. Mas Jesus fala o seguinte para ele: olha, as raposas têm os seus covis, a sua toca, as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde pôr a cabeça. Jesus não estava dizendo que ele era pobre. Jesus não estava dizendo: olha, eu não tenho onde morar, e então não tem jeito. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, que quando você resolve segui-lo, você primeiro que não deve segui-lo pelo que ele dá a você. Você não vai seguir a Jesus porque eu quero ter um carro novo, eu quero ter isso ou aquilo. Não, não é por isso que nós seguimos a Jesus. Mas o que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, seguir a mim é como a Bíblia diz lá em João, que nós somos guiados como o vento. Seguir a Cristo é a gente se entregar totalmente a Ele, de maneira que nós não
não estamos vivendo mais em uma zona de conforto, que agora nós estamos vivendo uma vida de desafios, de coisas diferentes, de que a gente não reclina a cabeça, a gente não, eu estou confortável aqui, a raposa tem a sua toca, as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não, ele está aqui hoje, amanhã ele vai para outro lugar, na outra semana ele está na outra cidade. O que ele estava querendo dizer é que quando a gente resolve segui-lo, nós não temos esta segurança aos olhos humanos de que nós não teríamos problemas ou desafios em nossa vida. O que Jesus estava querendo dizer para aquela pessoa é que a emoção iria passar, mas que ele seria desafiado a dar passos na vida dele, que algumas vezes ele ia estar sem a segurança de uma casa, ou sem a segurança do salário, ou sem a segurança de segurança física dele, dependendo do lugar que o Senhor iria mandá-lo para ele ir. Eu falei para vocês já que essa geração nova, vocês, né, a maior parte, acho que a grande maioria, 99,9% de vocês, quantos de vocês aqui nasceram depois que o muro de Berlim foi derrubado? Aliás, você nem sabia que o muro tinha sido derrubado. Aliás, você nem sabia que tinha muro em Berlim, né? Mas quantos de vocês nasceram quando ainda havia a União da República Socialista Soviética? Levante a mão. Tem alguém aqui? Deixa eu ver a idade de vocês. Vocês nem sabem o que é isso, né? Só estudaram no livro de história, né? No livro de história, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lideradas pela Rússia, né? O que era isso daí? Era um grupo de nações que foram dominadas pelo socialismo e que, baseadas em Karl Marx e em outras coisas, e que, na verdade, uma das coisas era que a religião é o ópio das pessoas. E, por causa disto, perseguiam a igreja. Perseguiam, matavam cristãos, prendiam pastores, nesses países todos, Rússia, Polônia, Ucrânia, Romênia, Albânia, muitos países na Europa que eram socialistas na época, prendiam crentes. Eu falei para você que naquela época eu orava: Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para esses lugares, eu vou para lá pregar. Que se o Senhor quiser que eu vá nesses lugares, eis-me aqui. Mas muita gente foi presa, foi morta nesses lugares assim. Tem livros, um dos livros chamado Ivan, ou aquele do Richard Wurmbrand, torturado por amor a Cristo, de ir para a cadeia e ser torturado porque serve a Jesus. Eu contei uma vez para vocês que tinha um amigo meu que ele foi levar Bíblias para a Albânia, num Fusca, num fundo falso, carregado de Bíblia, como o irmão André fazia da Missão Portas Abertas, levar para atravessar a fronteira e os guardas revistarem o carro, e se ele for pego, ele vai para a prisão e vai ser torturado ali. Por quê? Porque não podia ter Bíblia nesses lugares aí. Depois que houve a queda do regime socialista, enfim, que os países se libertaram desta cadeia aí, e que a geração nova às vezes pensa que é apenas uma história, e foram libertos disso daí, o evangelho cresceu nesses lugares, tem entrado em países que antes eram fechados para o evangelho. Mas o que Jesus está dizendo é que se você resolve segui-lo, tem momentos em que você não vai ter a emoção de ter visto todos os milagres que ele estava fazendo, mas que você teria desafios na sua vida. Você seria desafiado a sair da tua zona de conforto, a sair daquele lugar que você tem a segurança, para seguir a Jesus, para fazer algumas coisas ousadas que por você mesmo você não iria fazer. Jesus fala para uma outra pessoa, ele diz assim, ele olha para uma das pessoas que está ali e fala: você vem, me segue. E a pessoa fala assim para ele: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Não, aqui não quer dizer que o pai do cara tinha morrido. Não era isso que acontecia. É que
a lei dizia o seguinte, que você recebia a herança do pai quando ele morresse, se você estivesse dentro de casa. Se você estivesse lá na tua casa, na tua família, quando o seu pai morresse, você herdava a herança dele. Então ele falou, Senhor, eu primeiro tenho que esperar o meu pai morrer. Primeiro eu preciso receber a herança, para depois eu seguir ao Senhor. Ele estava dizendo o seguinte, olha, para mim, o dinheiro é mais importante do que seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor, se o Senhor está dizendo que não tem onde reclinar a cabeça, é melhor eu me precaver e esperar o meu pai morrer. Depois que eu pegar o dinheiro, então eu vou seguir ao Senhor por onde o Senhor quiser que eu vá. Mas é interessante que ele fala assim, Senhor, deixa-me ir primeiro, deixa eu ir primeiro. Primeiro fala sobre prioridades, que são coisas, quais são as coisas mais importantes para nós, né? Primeiro, são as desculpas que nós damos para Deus, né? Olha, Senhor, eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração, depois que eu terminar a faculdade. Olha, Senhor, eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração, depois que eu ficar mais velho, Senhor. Eu quero curtir a vida. Ó, Senhor, eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração, depois que eu conseguir namorar fulano ou namorar fulana. Olha, Senhor, eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração, depois que eu estiver trabalhando e ganhar dinheiro. Ou seja, as desculpas que as pessoas dão para tomar uma decisão de seguir a Jesus depois eu vou seguir ao Senhor. Mas primeiro, Senhor, eu tenho algumas coisas que para mim são mais importantes. E Jesus falou assim para ele, olha, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Deixe que as pessoas que estão mortas, que não conhecem a Deus, resolvam as coisas das pessoas que estão mortas, que não conhecem a Deus. Você vem, ele falou, você vai e prega o reino de Deus. Jesus estava chamando aquele homem para ser um pregador, mas ele estava pensando, eu só posso fazer isso daí depois que o meu pai morrer, depois que eu pegar o dinheiro, depois que eu tiver a segurança, depois que eu casar, depois que eu resolver a minha vida. Jesus, então, outro falou para ele, Senhor, eu quero segui-lo. Eu quero. Olha, Senhor, eu quero, mas tem tantas coisas que me impedem, né? Eu quero, mas aquele carinha que eu gosto nem crente é. Eu quero, Senhor, mas, né? É difícil. Senhor, eu quero segui-lo, mas me permita que antes disso eu me despeça dos da minha casa. Nenhum problema em despedir dos da casa. Jesus sabia disso daí. Um dia Jesus teve que despedir da sua casa também. Um dia Jesus teve que dar tchau para sua mãe Maria, os seus irmãos e sair para viajar. Não era o problema despedir da casa. O problema era que era ficar preso ao passado, era voltar para casa e o irmão falar, não faça isso daí, é besteira, vai seguir aquele cara lá, ou o amigo do trabalho falar, não faz isso daí não, você vai seguir aquele homem lá, você nem sabe para onde ele vai, não faça isso daí. O que Jesus estava dizendo para ele era que, na verdade, o que ele estava pensando, eu vou para minha casa, eu vou despedir deles, mas Jesus sabia que ele iria ficar lá na sua casa. Por isso Jesus falou, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, ele é apto para o reino de Deus. Ninguém que olha para trás, ninguém que esteja preso a valores que ele tinha antes, que olha para trás, ele serve para o reino de Deus, serve para seguir a Jesus. Jesus está falando de um discipulado, queridos. Jesus está falando de um discipulado, de seguir os seus passos, de obedecê-lo. E saber que quando você obedece a Jesus, é a maior aventura que alguém pode ter na vida. Eu tomei essa decisão com 15 anos e meio, de verdade. Eu falei para vocês aqui na igreja algumas vezes, quando eu me converti, eu gostava muito de carnaval na época, né? Imagina eu sambando lá. Eu gostava muito de carnaval. E não perdia desfile. Na minha cidade tinha desfile, os carros alegóricos, tal, aquela coisa toda. Mas eu me converti em janeiro.
E em fevereiro era carnaval, eu fui para um sítio jejuar. Fiquei lá 4 dias de carnaval, jejuei os 4 dias lá. Nem sabia o que era jejum, não sabia, não entendia nada disso. Mas fui lá, fiquei 4 dias lá, com mais 3 amigos, e ficamos lá orando e jejuando. E a partir daquele dia, acho que por mais de um ano, eu jejuava todos os dias. Tinha sede de Deus, levantava de madrugada para ler a Bíblia, sede de Deus, queria compromisso com Deus. Eu quero a Deus, quero obedecer a Deus, quero conhecer a Deus. Aí eu ouvi o chamado de Deus no meu coração, quando eu vim para São Paulo. Ou seja, eu resolvi, eu quero ser desafiado. Eu não quero ter, ainda que antes de Deus me chamar para o ministério, eu pensava, eu vou fazer a faculdade, vou ser engenheiro e tal, mas no meu coração eu quero fazer a minha faculdade, mas eu quero servir ao Senhor lá. Eu quero saber com quem que eu vou namorar, eu quero saber com quem eu vou me casar, eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Não são, Deus abençoa os meus planos, mas Senhor, quais são os teus planos para a minha vida? Isso que é importante. É interessante que em janeiro do ano que vem, agora vai fazer 50 anos, hein? Olha, é tempo, hein? Meio século. 50 anos que eu estou seguindo a Jesus. E é a melhor coisa que existe na vida. Estava lembrando hoje, 1984, em junho de 84, a minha esposa estava grávida do Wesley, já fez 41 anos agora, em junho. Nós estávamos numa conferência. Nós estávamos numa conferência do Morcerolo. Nós estávamos numa conferência e era uma sexta-feira à noite, em junho de 1984. E nós estávamos lá, aquela semana toda, nós temos conferência, a semana inteira, buscando a Deus. Eu pegava folhetos e saía pelas ruas aqui de São Paulo, enfiando por baixo da porta das casas, depois dos cultos. Pegava pacote de folheto, minha esposa ficava na casa da minha sogra, eu pegava folhetos e saía pondo embaixo da porta, na casa dos vizinhos e tal. E aí, naquela noite lá da nossa reunião, eu estava lá na hora da oferta. Eu estava lá assim orando. Eu ia pregar no dia seguinte em Joinville, Santa Catarina. Eu ia pregar em Joinville. Eu era pastor já. E na sexta noite nós estávamos ali. Eu estava com a passagem de ônibus no meu bolso. Eu ia pegar o ônibus depois do culto, da reunião, viajar 9, 10 horas até Joinville de ônibus, chegar lá no sábado, dar uma descansada lá, pregar na igreja e já em seguida pegar o ônibus à noite lá para viajar o domingo, para domingo estar no culto na igreja. E eu tinha comprado a passagem de ida para lá. E quando eu chegasse na rodoviária, depois na volta, eu compraria a passagem de volta para voltar para São Paulo. Estava com dinheiro na minha carteira. E o culto, a presença de Deus. E aí Deus, o Espírito Santo, falou ao meu coração o seguinte: oferta tudo que você tem. E eu peguei minha carteira e na hora eu pensei assim: bom, eu vou dar o dinheiro que é passagem de volta, de onde eu vou para Joinville. Eu estava com o dinheiro para comprar passagem na rodoviária, para voltar para São Paulo. Eu vou dar o dinheiro como oferta. O Espírito Santo está falando no meu coração. E na hora, para garantir, eu pensei o seguinte: mas minha esposa está aqui do meu lado e ela tem dinheiro para me dar depois, né? E eu, ofertei. Tá, terminou o culto, terminou a reunião e tal. Eu falei, bom, eu ia para a rodoviária pegar o ônibus, né? Aí, conversando com ela, eu falei para ela, querida, o Espírito Santo falou para mim, Jesus falou para mim ofertar tudo que eu tinha na carteira. E ela falou, puxa, que coisa, o Espírito Santo falou a mesma coisa para mim. E ela ofertou tudo também. E eu falei, bom, se Deus falou isso daí, seguir a Jesus é o que falou, a raposa tem o seu covil, a ave do céu tem o seu ninho, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, no sentido de que na nossa vida, quando nós seguimos a Jesus, algumas vezes nós vamos seguir a Jesus sem enxergar nada, sem enxergar o depois. Simplesmente agora nós vamos obedecer. Eu não entendo porquê, mas eu vou obedecer. E aí eu fui para a rodoviária, sem nada na carteira, pegar o ônibus para Joinville, viajar 8, 9, 10 horas de ônibus para chegar lá,
ficar lá, descansar um pouquinho em algum lugar e pregar e voltar para São Paulo. Fui para Joinville, fui para a igreja, preguei lá na igreja. Os irmãos todos me abraçaram, me agradeceram e choraram. Oh, que benção, o pastor está aqui e tal, aquela coisa toda. Foi uma benção e tal. E dei tchau ali para o pessoal. O pastor estava conversando ali também. Já tinha falado, oh, pastor, tchau, 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 tchau. Peguei e saí dali. Falei, bom, pensei comigo. Eu vou até a rodoviária, eu vou sentar lá, né? E vou esperar o que Jesus vai fazer, porque eu não tenho dinheiro para comprar passagem para voltar para casa. E que eu já dei tudo. E fui para a rodoviária, fui andando. Quando eu estava quase chegando na rodoviária, eu lembro até hoje a rua ali, a principal, talvez de Joinville, ali, uma rua que tem muito movimento. E eu estava quase chegando na rodoviária, alguém gritando atrás de mim, pastor, pastor. Aí eu olhei para trás e falei, poxa, olha, o pastor falou que você saiu assim, ele nem te viu sair, ele ia te dar uma oferta para você, né? Aí ele pegou, me deu uma oferta, e eu peguei aquela oferta lá e comprei a passagem de ônibus para vir para São Paulo. Seguir a Jesus é a gente estar disposto a desafios na nossa vida, a ouvir o que o Senhor tem para nós, né? Em todas as áreas da nossa vida. Onde eu vou estudar, com quem eu vou namorar. Porque às vezes numa época de jovem você fica frustrado, às vezes namora a pessoa errada, fica frustrado por causa daquilo, né? É esperar, ter paciência. Senhor, o Senhor prepara a pessoa certa para mim na hora certa. Enquanto isso, eu quero seguir ao Senhor e servir ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha vida. É isso que nós decidimos em nossa vida. Então, quando Jesus falou, olha, aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que fica preso às coisas anteriores, que Deus fez ontem, Ele quer fazer coisas diferentes na nossa vida hoje também. Então, queridos, você que é jovem, você tem uma vida pela frente, talvez, né? Talvez tenha uma vida inteira pela frente, a gente espera que tenha. É verdade, eu tive amigos meus que morreram jovens, né? Você acha que tem uma vida inteira pela frente? E acreditamos que você deva ter uma vida inteira pela frente. Mas quantos jovens morrem, né? A gente não sabe. A melhor decisão que você tem a fazer na tua vida é realmente ter um compromisso sério, verdadeiro com Jesus. Senhor, olha, aqui está a minha vida, eu quero seguir ao Senhor. Não importa se eu vou perder amigos, não importa se o pessoal da faculdade vai zombar de mim. Como foi falado, né? Que às vezes sem convidar para vir para a igreja, mas a tua vida é um testemunho de Jesus onde você está, né? A tua vida, onde você vive, na tua casa, tua família, teus amigos, na faculdade, na escola, no colégio, enfim, onde você vive. Eu quero seguir a Jesus todos os dias na cidade de São Paulo. Eu teria experiência durante tantos e tantos anos e tantos anos para falar de como é maravilhoso e como é desafiador seguir a Jesus onde Ele quer nos levar. Desde na Tailândia, né, que nós estávamos lá no fim do mundo, estava lá perto de Myanmar, Laos, Myanmar e Tailândia. Lá na Tailândia, seguir a Jesus para estar aqui nesse lugar, para pregar para pastores aqui nesse lugar, eu lá do interior. Quando você segue a Jesus, Jesus vai levar você para fazer coisas que você nem imagina que você iria fazer um dia. Você não precisa ser pastor, é só você seguir a Jesus e Ele vai colocar você em lugares diferentes para você falar dEle, para você ser testemunha dEle. Amém, meus queridos? Fecha os teus olhos aí. Eu queria orar. Senhor querido, não existe nada melhor nesta terra do que ouvir a Tua voz e andar com o Senhor e viver para o Senhor. Senhor, aqui tem tantos jovens, meninos, meninas, moços, moças, Senhor, tantas pessoas com sonhos no seu coração. Mas só o Senhor sabe verdadeiramente o que o Senhor tem para cada um delas, Senhor. Nos próximos 10 anos, 20 anos, 40 anos, talvez 50 anos daqui. Senhor, o que nós queremos é seguir ao Senhor, é seguir a Tua voz, é termos um coração sensível, é termos um coração disposto a seguir e servir a Ti com todo o nosso coração, Pai. Aqui em nossa igreja nós temos esta oportunidade, vai ter esta semana viagem missionária, semana que vem,
em que tantos moços e moças vão tirar uma semana da sua vida, uma semana das suas férias, para estar em uma cidade diferente, seguindo ao Senhor e ser testemunha do Senhor em lugar diferente. Mesmo que tenha a sua profissão, o seu trabalho aqui em São Paulo, a sua vida, o seu estudo, mas vão estar ali por amor àquelas pessoas para servir ao Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor opera milagres e curas e prodígios e sinais quando nós resolvemos entregar tudo para Ti, toda a nossa vida para o Senhor. Pai querido, que o Senhor abençoe cada jovem neste lugar, Pai. Que os seus corações sejam incendiados, estejam incendiados com desejo de conhecer-te mais, com desejo de andar contigo, com desejo de viver para ti, Pai. Desperta, Senhor, o coração de cada jovem nesse lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar um cântico.